Oi, oi. Antes de tudo, queria contar que tudo que você ouvirá neste capítulo é algo que você já sabia. Portanto, se você já tinha ouvido, será apenas uma recordação de uma guerra histórica, a qual foi ocultada do seu subconsciente e que você não consegue recordar. Pois na Bíblia, a mensagem central é a redenção através do Messias, quem ressuscitou e veio salvar-nos. Pois a redenção significa voltar a comprar algo. E não se pode voltar a comprar algo se antes não foi teu previamente. Então me pergunto, está preparado para descobrir que realmente todo esse mundo terrenal é uma situação de um campo de provas dual e uma quarentena? Hoje vamos ver o que passou antes do princípio e como foi que chegamos a este mundo. A conclusão absoluta é que todas as evidências nos conduzem ao relato bíblico que já pré-existíamos e que os fatos que sucederam no céu são reflexo do que estamos vivendo atualmente aqui na Terra. E vamos começar a refletir que os 7 dias de Gênesis da criação e da caída do homem não podem ser tomadas de maneira superficial. Existe um profundo conceito e significado de trás de cada passagem bíblica. Vocês não podem dizer que Adão e Eva pecaram porque comeram uma maçã, ou que todos somos pecadores de nascimento porque Eva pecou ao errar sua dieta cotidiana. E realmente, o que todas as religiões estão fazendo ao aceitar essa versão de Gênesis de maneira superficial é que cada bebê que nasce é culpado por algo que não fez. Pois bem, tecnicamente, nossos corpos materiais, nossos corpos físicos, são avatares, são habitações, recipientes de uma identidade de nós mesmos, em um estado anterior. E em cada relação sexual, em cada reprodução entre duas pessoas, estamos criando uma casa física para um novo hóspede que virá do alto. Porém, existem 2 tipos de recipientes, 2 tipos de corpos, onde uma semente se origina de Caim e outra de Sete. Um é filho do matrimônio entre Adão e Eva, e o outro é filho fruto de um adultério entre Eva e a serpente, que é pela linha de Caim. Onde começariam a encarnar todos os anjos rebeldes que no céu não foram conforme o que o Pai havia dito, e creram que foram autocriados e autossuficientes. O castigo foi que a 3ª parte dos anjos desceram aqui na terra como o último bastião antes de serem sentenciados ao lago de fogo. Então, por exemplo, você verá como a ciência da elite promove que o ser humano não foi criado por um Deus, mas que revolucionamos de uma explosão que viemos da ameba, que blá blá blá, enfim. Pois bem, exatamente, é uma réplica de algo que aconteceu igualmente no céu. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda delas havia. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E assim existem grandes quantidades de passagens que nos orientam a que pré-existimos. Pois no princípio 1/3 dos anjos blasfemou contra o Pai, e houve uma guerra no céu. Outro terço dos anjos não tomou partida e se manteve neutro. Logo, outro terço elegeu defender o trono celestial. E esse padrão dos 3/3 se repetem aqui na Terra ao longo de toda a história bíblica. Primeiro foi Caim, Abel e Sete. E logo veio o dilúvio, veio Cã, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé. Bem, esse é o mesmo padrão dos 3/3 que se repete no Gólgota, onde se crucificaram as 3 pessoas, o Messias,
o ladrão arrependido e o ladrão soberbo. Logo em Apocalipse, nos ensina que só há 3 tipos de pessoas: os frios, os quentes e os mornos. Pois efetivamente, na região celestial, sucedeu que este mesmo feito, 1/3 causou um golpe de Estado, outro terço defendeu o trono e o outro terço decidiu ficar neutro. E nós somos o terço dos anjos que ficaram neutros, e agora estamos aqui para fazer a nossa escolha. A Terra é um campo de provas, onde escolhemos seguir em rebeldia ou sermos inocentes. E ao longo da nossa vida, experimentamos na carne as próprias 3 etapas. Desde que nascemos, aos 11 anos, somos crianças inocentes. Vem a puberdade e com ela criam raízes de rebeldia. Até cerca de 22 anos. Mas até os 33, quando podemos amadurar e daí por diante podemos avaliar quem somos e o caminho que vamos tomar. Vê que em tua vida há 3 fases: a inocência, a rebelião e a eleição. Em resumo, no princípio Deus criou os céus, onde em um lugar houve uma revolta de hierarquia e uma grande irmandade angelical entre seus primeiros filhos não se puseram de acordo e houve uma grande batalha. Então, Deus teve que criar a terra como um sistema auxiliar. Um lugar baseado em matéria e carne de seres mortais. Serve como um filtro, uma espécie de modo de prova para evidenciar o lado escuro e por fim a iniquidade. E neste lugar, os anjos caídos poderão dar rédea solta a toda a maldade por um tempo. E aqueles que foram neutros também terão que passar por esta prova de encarnação para conviver mano a mano com aqueles que no céu provocaram o grande golpe de Estado. Por isso diz em Apocalipse: ai, ai de todos os moradores da terra, porque toda a tropa de anjos rebeldes encarnarão em corpos terrenos, como um último chamado ao arrependimento para os anjos neutros antes do grande juízo. E em todo o resto dos avatares humanos, eu, você e os outros, fomos pousados aqui perdendo o nosso primeiro estado, de filhos de Deus, para sermos provados na carne, enquanto compartilhamos espaço e tempo com os rebeldes que nos acusam. Por isso Satanás é chamado de acusador. Então Deus quer verificar aqui nesta prova nossa total e absoluta fidelidade com Ele. Nossa fidelidade é amor, é a única coisa que realmente importa nessa prisão material, chamada terra, mundo. E tudo isso é 100% bíblico. Por exemplo, Jó é um dos livros mais impressionantes que existem e que revela muita informação de como foi criado esse mundo e o que houve antes do princípio. Jó, quando estava aqui na carne, foi questionado: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38, 4, 7. Quando diz estrelas na Bíblia, no original, também significa príncipe, que se refere aos anjos. Por isso em Jó diz: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Acontece que havia um grupo de anjos, filhos de Deus, que louvavam ao Pai e toda a sua criação. Havia um terço de anjos que não gritavam de alegria diante da existência de um Criador. Por isso se foi dito a Jó: onde estavas tu? E essa mesma pergunta deveria fazer a você. Recordar onde tu estavas. Se entre os anjos que gritavam com gozo, ou entre os anjos que junto de Satanás decidiram tomar o rumo de Caim, rumo da sedução, da rebeldia, onde estavas tu? Pois Satanás arrastou uma parte das estrelas. Estrelas são mesmo que mensageiros. Nós somos filhos de Deus no primeiro estágio celestial. Agora somos filhos de Deus na carne, mas permanecemos sendo filhos de Deus, mas agora em desobediência.
Na parábola do filho pródigo, notamos esta semelhança sobre o que refletiu lá no céu. Alguns filhos se foram e estão sendo chamados ao arrependimento. Há um chamado para o lamento, retornar para com o Pai, submetendo-se à lei e à autoridade da ordem moral. E é por isso que o Messias, antes de ascender aos céus, nos confiou a tarefa de levar este evangelho, de sermos mensageiros, e em essência é isso que somos, realmente mensageiros da humanidade, para recuperar a identidade que perdemos e sabermos exatamente o que é que estamos fazendo aqui. Para explicar o que sucedeu no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus disse que haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, separou a luz das trevas, pois aqui em Gênesis 1, quando se fala de fato da rebelião, Deus divide a luz das trevas. Lúcifer é o querubim protetor. Ele nasceu com inveja nos desejos do seu coração, pois queria ser ele a mais alta criação de Deus. Pois a inveja do Messias, quando a luz foi criada, referiu-se ao Messias. Então, é promovido um golpe de Estado, e onde 1/3 dos anjos acabariam sendo arrastados e convencidos entre eles, os serafins. Os serafins são os antigos dragões ou serpentes brilhantes. Quando Lúcifer, os serafins, os querubins e todos os rebeldes e camadas de anjos tornaram-se Satanás, o que significa adversário, acusador, e banido junto com seus anjos para a terra. É aí onde todos nós nascemos culpados, porque todos estamos sob suspeita de termos sido amigos de Satanás. No entanto, a Abraão é dito uma analogia muito interessante. Deus diz a Abraão para contar as estrelas do céu, e quão numerosos serão os descendentes da sua semente. Isso quer dizer que um por um de todos os filhos de Deus iriam encarnar pelo caminho para este mundo. Anjos é igual às estrelas, que é igual a mensageiros. Então somos mensageiros pela verdade. Essa é a nossa missão aqui neste mundo. Isaías 34:4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Mateus 24:29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Isso refere-se às estrelas. Ressuscitarão e serão transformados para voltar ao princípio, em corpos incorruptíveis. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. No mundo sou peregrino, é Cristo meu condutor. Ele é o caminho que leva ao céu, também é meu Salvador. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, quem pode aqui me ajudar?
a porta do reino dos céus, por quem poderei entrar? Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, ando aqui com Jesus. Busca as moradas do Pai Celestial, o lar de justiça e luz. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar